se expressa muitas vezes de formas terríveis, levando até mesmo à morte aqueles que ousam desrespeitar essas normas de gênero e sexualidade. Vocês sabem disso, há linchamentos e mortes, né? Por sua natureza, essa violência costuma deixar marcas mais visíveis e é condenada pela censura e pelas leis. Mas essas marcas da discriminação, do deboche, enfim, desse repúdio, elas nem sempre são tão visíveis. E elas podem, no entanto, ser extremamente persistentes, duradouras e efetivamente machucar muitíssimo, né? Elas se diluem, elas se disfarçam e vão se propagando de uma forma exponencial, sem que se perceba, muitas vezes, identificar qual é a sua origem, quem é o seu autor. Para quem estuda gênero e sexualidade, se depara com a literatura, vai encontrar muitos relatos de homens e mulheres que dizem que a escola é um dos lugares mais cruéis para se assumir formas não hegemônicas de sexualidade. Ser diferente é extremamente penoso. E a gente tem que perguntar quem é diferente, quem é que é designado como diferente. Todo sujeito que não seja homem, branco, heterossexual. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas pensem bem. A gente fala que as mulheres são o segundo sexo. A gente fala que sujeitos homossexuais ou bissexuais vivem formas alternativas ou então formas patológicas de sexualidade. Se a gente acha que é preciso dizer que o autor deste livro é um escritor negro, é preciso destacar marcar essas qualificações, porque de alguma maneira elas se afastam daquela que é tida como a identidade normal, padrão, que é tão assumida dessa maneira que não precisa dizer de si, ela fica praticamente invisível ao mesmo tempo que está presente em toda parte. Porque é preciso a gente pensar que a diferença é uma designação. A diferença supõe sempre uma relação. É em relação a uma outra identidade, uma outra coisa, se eu estiver falando não de pessoas, mas de objetos, que eu estabeleço a diferença. Não existe a diferença em si por si. Ela existe em relação a alguma coisa. Então, essas outras identidades são outras precisamente porque elas se distinguem da tal que é referência e padrão. E aí elas ficam marcadas, né? Bom, como lidar com essas palavras que marcam? Como lidar com as ofensas? As palavras têm o poder de ferir. Aquele que as pronuncia é o único autor ou é o autor soberano de tais ofensas? Essas perguntas quem faz é Judith Butler, uma destacada teórica feminista e queer. Ela usa essas expressões quando ela vai discutir o que ela chama de discursos de ódio. As análises da Butler, para quem conhece, não são nada simples. A Butler é uma autora bem complexa, mas elas me ajudam a pensar algumas coisas para a gente discutir sobre a violência que humana e tantos outros garotos e garotas, jovens e adultos sofrem. Bom, as palavras marcam, nomeiam. Elas não descrevem apenas. Elas designam, elas atribuem lugares sociais. Separam e alinham sujeitos, estabelecem hierarquias, onde alguns podem valer mais do que outros. Hierarquias de gênero, de classe, de raça, de sexualidade. As palavras podem ferir-se. Loura burra, crioulo, bicha, sapatão, não são palavras inocentes. Elas são palavras que ecoam um discurso de ódio.
Aqueles que o provocam humano nos corredores dizendo filho de viado, viadinho é, ecoam um discurso de ódio. E a pergunta que a gente faria é assim, eles são porta-vozes desse discurso. E que eu perguntaria assim, seriam esses garotos os autores de tal discurso? Sim, eles de certo modo são, mas eles não são os seus autores exclusivos. Esse discurso tem uma história. A fala dos garotos ecoa uma história de ódio. E a força desses insultos reside precisamente nessa história, nessa longa história. Ainda que as palavras possam ser revertidas, subvertidas, recontextualizadas, etc., elas de alguma forma carregam vestígios dos seus antigos significados. Os antigos significados, eles de alguma maneira se sedimentam nas palavras. É claro que vocês vão dizer, e eu concordo plenamente, quem estuda os autores contemporâneos sabe que as palavras não têm um significado único, não têm um significado fixo, mas elas trazem esses traços. Se negro foi, por tanto tempo, uma expressão usada com desprezo, também se tornou contemporaneamente uma expressão de afirmação e de orgulho. Foi o movimento negro que transformou, que ressignificou essa expressão. Ele, através da sua luta, então conseguiu reverter o significado da palavra. Mas a palavra ainda carrega vestígios dessa história. A força dos discursos de ódio também se deve à dificuldade de identificar ou de isolar a sua origem. Eles se repetem e eles se espalham de muitos modos, constantemente. Em alguns momentos parece que nós já não os percebemos. Eles se tornam banais, eles se naturalizam. A violência que esses discursos carregam, ela fica escondida, ela fica mascarada. Às vezes ela não aparece de forma explícita. Ela vem disfarçada pela gozação, pela brincadeira, pelo riso. E aí isso passa quase sem ser notado e repetido. Essas expressões elas se tornam corriqueiras e aí qualquer um pode se sentir autorizado a repetir. É interessante observar nesse filme que antes de se tornar uma vítima, Mano participava junto com os colegas da violência dirigida contra uma garota que apresentava atitudes e comportamentos ditos masculinos, tidos como masculinos. Um dia aparece no mural da escola uma caricatura da garota escrita sapatão. Quem tinha feito a caricatura era o Mano, mas ela aparece de forma anônima. O deboche é coletivo, mas a dor da garota é só dela. Né? Aparentemente, assim, sem culpa, né, se sentindo legitimado e autorizado pela turma, Mano ajudava a fazer da vida da garota um inferno. Bom, uma forma de lidar com o inferno, quer dizer, com a violência, é o isolamento. E é essa forma que a menina no filme vai usar. Um isolamento que, às vezes, é procurado pela própria vítima. Outras vezes, ele é feito, provocado, construído pelos outros. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, quer dizer, para que a gente pensasse, vocês sabem disso, vocês que pensasse, é que a violência, esse tipo de violência, essa violência do dia a dia, ela tem efeitos não apenas simbólicos, mas efeitos materiais e sociais bem concretos. Né? O sujeito-alvo, ele é discriminado, ele é excluído, ele fica apartado das redes sociais que ele pertencia. Às vezes, ele é transformado num sujeito tabu, ou num inimigo até, né? Se torna alguém de quem os outros querem se afastar, assim com medo de um certo contágio moral, né? E muitas vezes a pessoa busca refúgio na solidão, ou então vai procurar
alguém, outras pessoas que estejam também sofrendo um pouco de algo que ele veja como parecido. Eu me lembro de um episódio registrado por uma ex-orientanda minha, que está aqui na sala, já não sei mais aonde, que agora é professora dessa faculdade, que é a Rosemary Aquino. A Rosemary, uma vez, ela estava observando um grupo de garotos da pré-escola, no recreio, há alguns anos atrás. E aí deu uma briga, e no meio da briga, os garotos gritam, são garotos pequenos, de pré-escola, eles gritam: sai, Cazuza, viado, com AIDS. E no seu registro, a Rosemary questiona que tipo de representação aqueles meninos, ainda pequenos, teriam da palavra viado. O que eles sabiam de AIDS ou do Cazuza que permitia a eles, ou que fazia com que eles associassem essas expressões com xingamento, com alguma coisa negativa, inferior e indesejável. Eles talvez não tivessem uma noção muito clara do que eles estavam chamando o garoto, mas eles sabiam que era uma coisa ruim. O que importava naquele momento era afastar o garoto, né? Era marcar o lugar do garoto e se afastar dele. A segregação e o segredo costumam acompanhar a violência. Para escapar dessa contínua nomeação como diferente, muitas pessoas recorrem ao silêncio. A aprender a dissimular e a esconder os seus desejos, que são formas utilizadas assim com frequência por jovens e adultos que se percebem não heterossexuais. É tão doloroso assumir esses desejos condenados que desde muito cedo eles e elas aprendem a mentir e a disfarçar. E de novo, registram algumas estudiosas que a dissimulação e a mentira podem ser das primeiras aprendizagens feitas na escola. Bom, eventualmente essas histórias podem ser contadas de outro modo. Num dos seus desabafos, a gente ouve o Mano dizer que não via problema no pai dos outros ser viado, mas era uma desgraça que o pai dele fosse. Discursos de tolerância circulam por aí, é de bom tom repetir, e é muito, até mais ou menos fácil repetir quando o sujeito não se vê diretamente implicado naquilo que o discurso está tocando, naquela marca, naquela pecha do discurso. Então, nós sabemos que cada dia é mais criticada a expressão direta de homofobia, de racismo. Políticas oficiais proclamam o acolhimento da diversidade sexual e da diversidade étnica, racial. Se inscrevem essas questões dos parâmetros curriculares nacionais, se fazem projetos de ação afirmativa, há intervenções inclusivas, organizações, enfim, grupos se mobilizam. Certamente muitas dessas ações têm efeitos sociais relevantes. Ainda assim, eu queria, com vocês, colocar em questão certos argumentos que às vezes sustentam esses discursos e práticas. Mas, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, é impossível eu falar sobre esse assunto sem deixar de mencionar o que está nas páginas dos jornais nos últimos tempos, que é a contradição suprema de nós termos como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados um indivíduo que assume, aparentemente com tranquilidade, um discurso de ódio. Eu me refiro a esse pastor Feliciano, que manifesta e reafirma posições de menosprezo, de escárnio, de desqualificação de negros, de mulheres, de homossexuais. Eu acho um escândalo a escolha deste sujeito e a manutenção dessa pessoa nessa comissão, e pior ainda, na presidência dessa comissão. Mas a minha proposta aqui é discutir com vocês alguma coisa muito mais sutil. Quer dizer, eu não estou querendo me referir ao escracho das falas dessa pessoa, mas eu estou querendo pensar com vocês são os discursos que apelam para a tolerância.
discursos que aparentemente eles estão indo numa direção bem oposta à deste pastor. Mas o que eu queria então é que a gente, de uma maneira mais, um pouco mais refinada, pudesse pensar o que pode estar envolto, assim, embutido nessa expressão tolerância. Alô? Tá. Então é assim, né? Eu já tinha dito antes que as palavras não são inocentes, né? Os discursos não são neutros. Tolerância se liga à condescendência, à complacência, à indulgência, né? À permissão. Ora, está implícito nesse processo alguém que pode ou deve tolerar e um outro que é o objeto dessa ação, que deve ser tolerado, né? Então, nessa expressão tão proclamada, tolerância, está embutida, está escondida uma desigualdade, né? Porque tem hierarquia, né? Alguém que se vê superior e do alto da sua posição concede tolerar o outro. A tolerância ela pode ser associada à indulgência, que significa perdoar, né, culpas ou erros ou falhas. E aí eu captei lá em algum lugar uma frase do Mário Quintana, né, que disse uma vez: a indulgência é a maneira mais polida de desprezar alguém. Quando nós somos indulgentes, nós desculpamos alguém. Que supõe, obviamente, que nós achamos que essa pessoa tinha culpa, né? Porque nós estamos desculpando, né? Falharam de algum modo. Então é por isso que eu estou dizendo que é preciso desconfiar das palavras, né? Num discurso aparentemente insuspeito, pode estar escondido de um jeito que se diz piedoso uma outra forma de violência. Como evidentemente as palavras podem ter muitos significados, então buscando, só como um exercício, buscando no dicionário os significados da palavra tolerância, eu encontrei diferença ou margem de erro admissível em relação a uma medida ou a um padrão. Possivelmente é assim que o termo é usado em matemática, nos cálculos, nas estatísticas. Mas é interessante pensar que quando a gente propõe tolerância para com gays, lésbicas, travestis, transexuais, também pode-se estar supondo que há neles uma diferença ou um erro em relação a um padrão. Mais adiante, eu encontrei no dicionário a palavra tolerância, como é que ela é empregada em toxicologia. Sim. Tá, então vou parar só aqui, num minutinho aqui, terminar com o dicionário. Está escrito assim: a capacidade do organismo de suportar doses de determinada substância sem apresentar sintomas de intoxicação. Eu fiz isso que vocês fizeram. Eu ri, porque eu não pude deixar de pensar no quanto, também no caso do convívio com as pessoas que fogem das normas regulatórias da sociedade, costuma haver uma preocupação e um cuidado para não se intoxicar, para não se contaminar. A Helena quer alguma coisa? Para aqui. Só vamos interromper um momentinho, então, para chegarem as cadeiras, tá? Então,